Você está acompanhando aí o horário político eleitoral gratuito no rádio e na televisão. As promessas vêm desde os candidatos à presidência da República aos candidatos a deputados estaduais. Fake news, projetos dificílimos de ser colocados em prática no momento que nós vivemos da conjuntura internacional, nacional, regional, estadual, dificílima. Dificílima. Mas nós temos a nosso favor uma justiça atenta. O Tribunal Superior Eleitoral, agora com o novo ministro Alexandre de Moraes, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, sob a presidência do desembargador Otávio Leão Prachete, declararam guerra às notícias mentirosas, entre parênteses, fake news, às tentativas de fraudar o processo, o aliciamento de eleitores. Nós vamos saber como a Justiça Eleitoral está agindo para garantir que 2.300.000 eleitores tenham a sua vontade livre e soberana no dia 2 de outubro. A nossa entrevistada de hoje é a assessora-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a jornalista Flávia Gomes de Barros. Uma satisfação imensa entrevistar esta jornalista que tem uma história dentro da imprensa alagoana. Flávia, primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Acabei de fazer uma ode de amor, porque você sabe do carinho especial, da ligação nossa, né? E é antiga, vem dos seus. Mas nós estamos vendo aí já uma movimentação intensa, debates, ataques. No caso particular de Alagoas, já temos pedidos de impugnação de candidaturas? Bom, Arnaldo, aqui a gente tem 25 pedidos de impugnação de candidaturas de candidatos específicos, né? A majoritária, a deputados também, e 6 pedidos de DRAPS, que é do partido e da coligação, também de impugnação. A partir da próxima semana, o TRE começa a julgar efetivamente esse registro de candidatura para a gente poder começar a etapa das urnas eletrônicas, que é alimentar os softwares e as mídias para a gente poder trabalhar efetivamente nas urnas. Isso aí é o que a gente é a parte mais legal do nosso trabalho, né? Que é quando a gente pega os candidatos que foram aprovados, os registros foram aprovados pelo tribunal e aí eles são transportados todos os dados para as urnas. E depois é só a festa da democracia. Nós temos aí já há algum tempo, alguns anos, eleições passadas, né? Que é a verificação, o cruzamento de informação dos chamados candidatos ficha limpa, né? Fichas limpas. O Tribunal de Contas, a Justiça já encaminhou os seus dados para a Justiça Eleitoral? Já foram feitos esses cruzamentos? Já sim, tanto o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas quanto o Tribunal de Contas da União, eles encaminharam há uns 15 dias a listagem, né, dos candidatos que já responderam, estão inelegíveis, né, pelo prazo de 8 anos, né, que a legislação determina. E já essas fontes, essas listas, elas são fontes para as pessoas julgarem os registros de candidaturas. Quando eles são impetrados lá no tribunal, o desembargador vai automaticamente consultar as listagens dos tribunais de contas para poder definir sobre o deferimento ou não daquela candidatura. Nós temos aí 7 candidatos ao governo do Estado, respectivamente com seus vices, 5 candidatos ao Senado, quase 300 candidatos a deputados federais e estaduais, mais de 300. Teve algum deles, ficha suja, que se inscreveu assim mesmo? Tem alguns que se inscreveram, né? Muita cara de pau, né? Mas é porque, assim, vai do entendimento de cada um, né? Eles acham que eles estão aptos a concorrer, às vezes eles vão judicializar aquela questão, e enquanto a questão tiver subjúdice, eles podem se considerar candidatos, fazer campanha. Quantos, mais ou menos, você tem ideia? Não tenho ideia, porque eu não acompanhei individualmente. Sim. Eu vi alguns pedidos de impugnação. Mais de 10? Não, menos. Menos de 10 candidatos. O que é chamado um ficha suja? São os candidatos que são condenados pela justiça criminal, justiça comum, né, por atos improbidades administrativas. Atos lesivos ao erário. Isso.
muito nos casos de prefeitos, né, que comandam as prefeituras e não conseguem ter a chancela dos órgãos de controle de todas as suas contas. E aí eles respondem administrativamente sobre isso e aí se tornam inelegíveis, o que a gente chama de ficha suja, né? E aí tem que passar aquele período sem se candidatar. Para não confundir o eleitor, os nomes desses candidatos que devem ser divulgados? Acredito que no momento que o TRE for julgar essas candidaturas... Ainda não foram julgadas? Ainda não foram julgadas. Aí a gente vai fazer a divulgação, sim, mas de acordo com o julgamento do tribunal. Como a gente faz em eleições anteriores, né? Quando os registros eles estão certos, não tem nenhuma pedido de impugnação, às vezes o tribunal julga em bloco. Mas casos específicos que têm questões de impugnação, questões de erro no registro, aí eles são julgados individualmente. E aí a gente divulga sim. Nesse período, a gente já está vendo aí que a propaganda eleitoral já está ativa. Os candidatos já estão lá usando, mas também tem partidos que ainda não enviou as suas mídias, tanto para o rádio como para a televisão. Tem um tempo para eles mandarem ou eles podem passar esse período toda a propaganda eleitoral sem divulgar? Olha, eles podem fazer o que eles quiserem com aquele tempo, né, que foi determinado pela Justiça. O TSE ele encaminhou vários vídeos para esses partidos que não têm condições de preparar um guia, né? A gente sabe que é caro, tem uma série de determinações, de atos de produção mesmo, né? Você tem que filmar, mesmo. tem que colocar libras, tem que colocar legenda, tem a questão de áudio, né, de caracterização. Então, às vezes, alguns partidos não têm condições de fazer. Mas aí o TSE encaminhou alguns vídeos, estão disponíveis para a gente suprir a lacuna no programa eleitoral gratuito. No caso deles não quererem ou não encaminharem esse material, aí fica lá, espaço reservado para o programa eleitoral gratuito. Poderia ter uma outra coisa mais lúdica, né? Ensinando naquele horário o eleitor a votar. Por falar em ensinar o eleitor a votar, nós teremos urnas novas. Nós teremos. Todas foram renovadas? Aqui em Alagoas não. Cerca de 3.800 novas urnas modelo 2020 chegaram aqui para o estado. A gente trabalha com um percentual de 6.500 urnas aproximadamente, né, em Alagoas toda. Quantos pontos de votação, né? 6.369 sessões eleitorais. Quer dizer, 50% nós teremos urnas novas e 50% as urnas antigas, né? Isso. E aí, essas urnas, elas têm mais camadas de segurança, as novas, né? A durabilidade dela é maior. A bateria dela, no caso de faltar energia, que a gente sabe que a urna ela só é ligada na tomada de energia, não tem conexão. Ou então numa bateria, né? Isso. A bateria da urna nova, ela demora mais a acabar no caso de faltar energia. O eleitor pode continuar votando chegar, porque nós sabemos que em alguns lugares, eu acho que isso não acontece, em Alagoas, eu acho. Alguns candidatos, quando sentem que não vão decolar, vão lá, desliga a energia da cidade. Se fizer isso, nada vai funcionar, né? Não, funciona tudo. A urna funciona normalmente, sem energia elétrica, porque ela tem a bateria extra de 12 horas. Então, dá para terminar a eleição normalmente. E esse ano, a novidade é o software da urna, que vem pela primeira vez com mais acessibilidade, né, para as pessoas que têm deficiência auditiva. A gente tem um intérprete de Libras pela primeira vez na urna eletrônica. Que vai estar ali do lado dela? Não, está dentro do software. Quando o eleitor for votar, assim que aparecer o número, né, todas as informações da urna, tem lá uma pessoa fazendo a interpretação de Libras. Interessante. E para o eleitor com deficiência visual? A gente oferece, né, em todos as coordenadorias dos locais de votação, elas têm o fone de ouvido. No caso do eleitor que tem dificuldade, algum tipo de necessidade visual, deficiência visual, ele solicita ao mesário o fone, né? A gente tem vários fones descartáveis, e aí ele utiliza, coloca na urna e depois ele pode se desfazer do equipamento. Uma coisa que me chama a atenção, e a Gazeta publicou nesse final de semana uma ampla reportagem sobre a vida intelectual dos candidatos, né? No Brasil, já se sabe que mais de 50% dos candidatos têm ensino superior completo, 50,1%, né?
Em Alagoas, esse percentual também, nós temos porque nós já tivemos candidatos analfabetos de municípios próximos da região metropolitana que o TRE foi lá, fez uma prova para saber se o cara sabia ler e escrever. Esse ano vai ser preciso fazer isso? Não? A gente ainda não teve notícia de nenhum candidato, né, com essa dificuldade. Eles não declaram que são analfabetos, porque senão eles não podem concorrer, né? Mas, recentemente, a gente teve uma candidata que ela foi eleita e a gente teve que fazer a prova de alfabetização dela lá no tribunal. Eu me lembro desse caso, que foi aqui da região metropolitana, foi, né? Isso. Hoje isso ainda é permitido, um candidato analfabeto ir lá e se inscrever? Ele pode se inscrever, mas o que é que vai acontecer? Vão impugnar a candidatura, alegando que ele é analfabeto, e aí vai acontecer que vai judicializar e o tribunal vai ter que fazer a prova de alfabetização para poder dar subsídios para o desembargador definir se aquela pessoa pode ser candidata ou não. Confirmado o analfabetismo, e se a pessoa for eleita, vamos dizer, se fosse uma eleição municipal, né? Ele pode perder o mandato? Pode ser. Aí, no caso, deputado estadual, deputado federal, qualquer um desses postos. Essas ações, quando elas são julgadas e realmente é comprovado o analfabetismo, aí o tribunal ele pode sim cassar o mandato. A chapa, no caso, tendo suplente, a chapa completa. Isso. A chapa completa. Outra coisa que a gente vê falando muito, nessa campanha, existe alguma estratégia já montada? Nós estamos vendo aí os fake news. Fulano acusa cicrano, relembra passado, outro bota a voz de uma outra pessoa numa imagem, ou então a imagem antiga com outra voz. O que pode acontecer com os envolvidos? Tem alguma regra já definida com relação às notícias mentirosas? Montagem? Pela primeira vez esse ano, a gente vai ter a criminalização das fake news, né? Muito bom. Não só os candidatos, como os eleitores que compartilharem notícias falsas sobre o processo eleitoral, eles podem ser condenados tanto civil como criminalmente e pagar a multa também por crime eleitoral. Então, o TRE de Alagoas, ele tem um núcleo de combate à desinformação, que ele é presidido pelo juiz Maurício Breda, que é desembargador eleitoral lá do TRE. Tem gente da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Sindicato dos Jornalistas, da OAB. E esse núcleo, ele recepciona essas denúncias e automaticamente ela é processada, enviada para a Polícia Federal. No caso dos áudios, né, eles vão comparar os áudios. As denúncias, elas precisam vir todas documentadas, seja com o áudio, seja com o vídeo, falando onde aconteceu, se recebeu pelo WhatsApp, pelo Instagram, qual foi a rede social que recebeu aquilo, para a gente poder fazer essa investigação e efetivamente culpabilizar alguma pessoa, seja ela candidato ou eleitor, por aquela notícia falsa. O que a gente está percebendo muito, agora a gente está analisando as propagandas no rádio, na televisão e as postagens também em blogs e sites de notícia. Muita coisa chega de notícia falsa, principalmente de calúnia e difamação. E aí os candidatos que se sentem ofendidos, eles recorrem à Justiça Eleitoral, pedem para tirar aquele conteúdo automaticamente, seja do Facebook, do Instagram, de qualquer rede social. E também o candidato que compartilha, ou até o meio de comunicação. Nessa semana eu fiz uma notícia de um site de notícia e um portal no Instagram que estava compartilhando notícia falsa, e ele vai pagar 15 mil de multa. Então, é uma multa alta, né? É um crime que a gente sabe que pode mudar o processo eleitoral. A Justiça Eleitoral, desde 2018, foca muito as suas atividades nessa parte de desinformação e notícia falsa. Infelizmente, muita gente continua compartilhando como se aquilo não tivesse nenhuma responsabilização. E tem, né? Agora, a Justiça nós estamos aí diante de várias ferramentas, né? Cibernéticas, Instagram, sites, essa coisa. A Justiça Eleitoral de Alagoas está preparada para monitorar essas organizações todas, esse ataque à democracia? Você vai me responder isso no próximo bloco, já já. Olha, gente, o ataque à democracia agora acontece via fake news.
E vai pelos sites, Facebook, Instagram, como a nossa jornalista Flávia Gomes de Barros, assessora-geral do nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, está aqui discriminando para a gente como a Justiça Eleitoral está fazendo para enfrentar esta guerra de ataque às urnas eletrônicas, à democracia e à vontade soberana do eleitor. Mas o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está preparado para esse ataque, para essa guerra? Estamos sim, Arnaldo. A gente está com policiais da inteligência, da Polícia Civil e da Polícia Federal, atuando juntamente com o TRE e com os juízes eleitorais também, que recepcionam essas denúncias, né, de notícias falsas, para que a gente possa investigar o mais rápido possível, porque todo crime que é cometido na internet, a gente tem muita sabe... tem muita gente que eu recebo, às vezes até de colegas jornalistas, recebo fake news e eles achando que mandando aquilo pelo WhatsApp, pelo Instagram, que aquilo não vai ser descoberto nunca. É possível isso acontecer hoje? Não. Do mesmo jeito que ocorre num crime, né, normal nas ruas, o crime virtual ele deixa rastros. Então, a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas têm todas as ferramentas para descobrir, né, de onde foi que partiu aquela notícia, quem foram os números que compartilharam. Então, isso aí é um mito que não tem como descobrir. Não é porque você compartilhou que você está livre de estar isento, né? Exatamente. Você vai ser culpabilizado. O que pode acontecer com uma pessoa que compartilha, sabendo que aquilo ali não é verdadeiro, ou mesmo que ele diga lá perante a polícia e a justiça que não sabia, compartilhou, o que pode acontecer com ela? Ela pode responder, né, criminalmente por crime eleitoral, pagar uma multa que pode variar de 5 a 15 mil reais e também vai responder administrativamente, né? Vai ter o desconforto de ir até um juiz eleitoral, prestar depoimento à polícia. Já né? vai ter uma anotação na sua ficha, vai ficar com a fichinha lá, né? Ou vai perder o réu primário por isso. Então, é importante que as pessoas atentem para o não compartilhamento se não tiver certeza. Eu quero repetir isso. Você aí que está compartilhando notícia a favor desse ou daquele, de qualquer um, de esquerda, de centro, direita, de todos os lados, compartilhando, você pode ter sua ficha suja, né? Exatamente. Na eleição municipal de 2020, a gente teve um eleitor que compartilhou uma difamação através do Facebook e a multa chegou a 45 mil reais. Está disposto a pagar 45 mil reais? Mas nós temos aqui outras formas de aliciamento ou tentativa de... vou te dar um transporte para você tirar a sua carteira de identidade, tirar a sua carteira de trabalho. Esse tipo de transporte, nesse momento, é permitido? Não, não é. A partir de 120 dias antes da eleição, na época pré-candidatos, né, que só viraram candidatos a partir do dia 15 de agosto, eles não podiam mais ter esse tipo de contato com o eleitor. Né? Nada que beneficie... Ambulância, não. Remedinho, posto de saúde. Nada de bem público que fosse ser distribuído cesta básica, casas, né? Às vezes eles participam de inauguração e entrega de casa e de ambulância, essas coisas também não podem. Então, o eleitor ele pode denunciar, isso é um crime eleitoral, uma tentativa de aliciamento, né? Material de construção, dentadura, laqueadura. Tem um município aí, uma determinada... É verdade, no Agreste de Alagoas, teve uma pessoa que se elegeu laqueando lá meio mundo de mulheres. Né? Nada disso mais é permitido. Nada é permitido. E como o TRE não tem braço para fiscalizar todos os municípios, 102 municípios aqui de Alagoas, a gente precisa que as pessoas denunciem quando presenciaram, quando forem abordadas na tentativa de aliciamento, né? Agora, basta só denunciar? Quais são os canais, primeiro? Quais são os canais para denunciar? Para denunciar um crime eleitoral, você pode ir direto no seu cartório, né? Se na sua cidade, no interior, tiver um cartório eleitoral, vai lá diretamente. Através do aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, é só baixar, também é gratuito. Faz a denúncia, agora precisa mandar um vídeo, uma foto, um endereço. Não basta só chegar lá e dizer. Não basta dizer, a gente precisa comprovar. Até porque o promotor e o juiz que vão recepcionar aquela denúncia, elas precisam ter embasamento para correr atrás e investigar. Né? Lembrando que comunicar também um crime que não aconteceu é crime. Né? Você está comunicando um fato que não aconteceu, você está mentindo e aí você vai ser responsabilizado por aquilo também. A OAB ela lançou o Observatório Eleitoral,
né, no mês passado, então também recebe denúncias de crimes eleitorais e o órgão fiscalizador dessa eleição geral efetivamente é o Ministério Público Federal. E aí a gente pode denunciar tanto presencialmente quanto no site também. Nós já estamos vendo a propaganda no ar e nós estamos vendo também alguns ataques direto, subliminar, né? Como é que está o clima já? Já temos um clima de preocupação com a Justiça Eleitoral ou é tranquilo? Olha, esse clima de ataque à Justiça Eleitoral já tem mais de um ano que a gente está vivendo, né? O presidente do tribunal, desembargador Otávio Praxedes, ele tem se reunido com os comandantes das forças policiais, superintendente da Polícia Federal, para garantir a segurança não só de quem vai trabalhar no dia da eleição, que são os mesários, magistrados, servidores, quem coordena, mas também de todo mundo que vai votar. Né? Então, a gente já teve o tribunal já autorizou o pedido de tropas federais para 2 municípios. Teremos já tropas federais. A expectativa é que Quais são? Satuba e Pilar foram deferidos aqui em Alagoas e subiram para o TSE. O TSE dá a palavra final se encaminha ou não. Mas Sertão, alguma coisa? Ainda não chegou nada O clima por lá para vocês é de tranquilidade ainda? Até agora, sim. A gente não teve notícia de nenhum município que precisava já houve um entreveiro entre famílias por lá, né, que disputam o controle da região. Mas para vocês, na Justiça Eleitoral... Ainda não chegou nada oficialmente para a Justiça Eleitoral disso. Mas a expectativa é que aumente o número de pedidos de tropas federais, né? Antes de solicitar ao TSE esse reforço, o tribunal, ele escuta o governo, escuta a Secretaria de Segurança Pública e quando a polícia garante que o seu efetivo consegue garantir a segurança naqueles municípios, aí a gente não solicita as tropas federais. Mas a partir do momento que o Estado de Alagoas afirma que precisa realmente de um reforço, aí a gente solicita ao TSE que venha no dia da eleição. Nesse ataque ao Tribunal Regional Eleitoral, já há algum tempo, desde a eleição passada, se fala que a urna foi fraudada, que no município um determinado candidato perdeu por 5, 6 votos. Tem como fraudar a urna eletrônica? Eu sei que essa pergunta é quanto mais, mas eu acho que para nós, eleitores, 2.300.000, pouco mais, nós queremos saber que segurança tem essa urna. Pode alguém hackear? Não tem como fraudar a urna, sendo muito enfático. Não, é impossível. Por quê? A gente sempre explica, tenta fazer vídeo, mas as pessoas parece que agora elas estão com um cabresto que o que elas escutam, elas não conseguem mudar, mesmo que a gente consiga mostrar que aquilo não é possível. As urnas eletrônicas, além de ter no seu software várias camadas de segurança, são 19 camadas que um hacker tem que invadir para poder modificar uma urna eletrônica. A gente está há 26 anos trabalhando com equipamento e nunca teve uma fraude em Alagoas, comprovada. Né? No Brasil inteiro. Nunca teve uma fraude comprovada em 26 anos de urna eletrônica. Ah, mas a fraude não está na urna, está na totalização. Também não tem como fraudar porque todos os dados, aquela mídia que sai da urna e vai para o TRE, para a gente encaminhar o resultado para Brasília, não tem nenhum acesso à internet. Esse acesso, a transmissão ela é feita por uma linha, né, uma VPN, toda criptografada de ponta a ponta, que ela transmite esse resultado diretamente para o TSE. Então, é inviolável porque a gente Justiça Eleitoral é um trabalho todo ano de melhorar a segurança. A gente tem um teste público de segurança onde o próprio TSE convida hackers de todo o país para invadir as urnas e nunca ninguém conseguiu quebrar nenhuma barreira de segurança. Mas na eleição passada nós tivemos na computação, se esperava-se que saísse o resultado até 9 horas da noite. E foi até o outro dia, né? O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi porque pela primeira vez o resultado ele foi totalizado em Brasília, se concentrou em Brasília. Né? Isso. Como a gente tinha, alguns dias antes da eleição, houve uma tentativa de um hacker invadir o sistema da Justiça Eleitoral do TSE, não dos resultados, mas do TSE de questão de RH, de servidores, pegar dados de servidores. Aí eles reforçaram a segurança, o que fez com que o resultado demorasse mais a ser totalizado na última eleição. Mas esse ano eles já fizeram vários testes, vários simulados nacionais, tanto de totalização quanto do envio dessas informações, para poder garantir que a gente vai ter o resultado ainda no mesmo dia, com aquela celeridade que a gente sempre teve, né? 2020 realmente foi atípico, foi uma demora
que deixou a Justiça Eleitoral muito preocupada aqui em Alagoas, porque a gente sabia que aquilo ia refletir em mais críticas, em mais desconfiança, né? Então... Mas quer dizer, não houve nenhuma tentativa de fraude, nem nenhum ataque a hack, nada. Foi um problema mesmo de centralização. Isso, foi um problema de segurança mesmo do TSE que resolveu implementar aquele supercomputador que a gente tem, né, lá em Brasília, implementar os vários níveis de segurança. Se eu quiser saber o meu voto no dia da eleição, eu consigo? Você consegue acessar o boletim de urna da sua urna eletrônica. O que acontece? Quando todo mundo vota que vai totalizar, os votos eles são misturados, né, para que não tenha a quebra do sigilo do voto. Até porque tem alguns espertinhos que querem um comprovante. Isso. A gente sabe por quê, né? Para poder mostrar, né, quem realmente votou. Não tem como saber, não tem lá no boletim de urna o Arnaldo votou no candidato isso tal. Não, isso não existe. Existe, você sabe quem você votou. Se você está lá na sua urna, está tudo certo, e você não vê o nome do seu candidato tendo o seu voto, por exemplo, ele só... vamos dizer, tem um determinado menos isso. O meu? Como se eu votei nele? E aí você pode questionar. Esse ano, pela primeira vez, o boletim de urna, que é aquele documento que a urna imprime quando acaba a eleição, e é entregue um para cada fiscal, e a cópia ela fica colada na porta da sessão. Isso faz com que os fiscais somem os resultados, e antes mesmo do TRE dizer quem ganhou, as coligações já sabem porque somam um a um, né? colocado ali, né? E esse ano, pela primeira vez, o boletim de urna vai ser afixado na internet automaticamente, ou seja, acabou a eleição, o boletim de urna está lá na porta, o resultado foi para a totalização, você já vai saber através do site o resultado da sua sessão. E é como você disse agora há pouco, o tempo voa, né? Nós temos aí, já na reta final, no dia da eleição, eu posso ir vestido com a roupa do meu candidato? Pode. O eleitor ele pode expressar seu voto com a cor do seu candidato. Pode ir de azul, de vermelho, de amarelo? Pode, com a foto do cor de abóbora. A camisa, a gente sabe que tem muito, a gente está muito polarizado e a gente sabe que tem muita gente que está vestindo a camisa do seu candidato. O que não pode é o candidato mandar fazer a camisa e lhe entregar como um benefício pela troca do seu voto. Isso aí agora não pode. Você providenciou, Mas você comprou. pode mandar fazer, pode comprar na internet e vestir aquela camisa no dia da eleição, tudo certo. Sujeira dos santinhos. Não pode a sujeira do santinho. Barulho perto de escola e hospitais. Também não pode. Boca de urna no dia da eleição, né? Não pode. O que pode acontecer? Essas pessoas vestidas com as camisas iguais, elas podem, próximo aos locais de votação, se juntarem e aí vai caracterizar a boca de urna. Isso aí não pode, mas você sair para votar... Transporte, só o autorizado ou qualquer um pode oferecer? Eu vou dar uma carona para ir votar. Transporte, só aquele que tem lá a logo da Justiça Eleitoral, que são autorizados pelo juiz eleitoral. Rompeu qualquer tentativa de liberdade soberana do voto, o que pode acontecer com os envolvidos? Prisão na hora? Eles podem ser presos em flagrante. Mesário, né? Tem poder de dar prisão, da voz de prisão? Mesário não, mas o juiz eleitoral tem poder de polícia e ele pode comunicar qualquer tipo de... as pessoas que impedirem os outros de votar e as pessoas que quiserem fotografar a urna eletrônica. Sim, isso aí é definitivo. Entrar com o celular dentro da urna, nem pensar. Não pode, né? O TSE, semana passada, determinou que os eleitores vão ter que deixar os celulares ou qualquer equipamento fotográfico na mesa no momento que eles forem apresentar a sua identificação. Aquele que quiser, o eleitor que quiser levar um filho para acompanhar ele na cabine, pode? Depende muito da análise do mesário, da idade dessa criança, isso aí depende muito de cada sessão eleitoral. A gente não orienta, porque pode ser que dê algum tipo de confusão lá na hora da votação. E aí essa criança, as pessoas podem questionar a presença dessa criança. Estão me questionando, aí recebi agora um telespectador perguntando, tem que apresentar o título ou basta o título digital também vale? O título, celular, né, que é o documento digital, ele vale se ele já tiver com a foto. Sim. Ele é um documento oficial com foto. Os eleitores que fizeram o alistamento eleitoral e não fizeram a biometria ainda, que está suspensa, que é o cadastro da digital e a foto do eleitor, eles votam normalmente com o documento oficial com foto. Esse ano a gente vai ter tanto o cadastro biométrico quanto a identificação pela foto dos eleitores. Pode acontecer na véspera o sujeito ou ser roubado ou perder o título, volta com a carteira de identidade? Volta com a carteira de identidade, a CNH, carteira de trabalho, passaporte, esses documentos oficiais voltam normalmente. Voto em trânsito?
Já acabou o prazo, dia 18, né? Aqui em Alagoas, só Maceió e Arapiraca vão ter sessões para voto em trânsito. O voto em trânsito significa que eu posso votar para presidente, governador e todos os candidatos? Não. Se a sua alteração do local de votação foi aqui no próprio estado de Alagoas, você vota para os 5 candidatos. Isso. Se for de outro estado, você é de outro estado e está aqui em Alagoas, ou é aqui de Alagoas e vai votar em trânsito em outro estado, o voto é apenas para presidente. Pois é. Depois dessa aula de democracia, né, nós vamos contratar alguns empregados de presidente da República, governador, senador, deputados federais e estaduais. São os nossos empregados. Então a gente é livre para demitir ou para contratar. Você decide. Obrigado. Eu que agradeço.